Deixaram a mãe na solidão e descobriram que a maior fortuna era dela. Depois que ficou viúva, foi jogada na rua. Mas a verdade mudou tudo. O caixão mal havia sido fechado e já falavam em venda. A casa é grande demais para uma velha sozinha, disse o mais velho, com o olhar frio de quem transforma lembranças em cifras. A mãe, ainda de preto, mal conseguia respirar, e enquanto as flores do enterro murchavam, os filhos assinavam papéis. Em menos de uma semana, tudo estava vendido. A casa, o carro, até o anel de casamento que o marido deixara no criado mudo. A senhora vai se virar, mãe. É melhor para todo mundo, disseram, entregando uma sacola com poucas roupas. E ela foi, sem destino, arrastando os pés pelo mesmo portão por onde um dia viu os filhos partirem para conquistar o mundo. Agora era ela quem saía, mas sem aplausos, sem abraços, sem ninguém. A rua era o novo lar da mulher que um dia deu tudo e recebeu nada. As noites eram longas e frias. Dormia sentada num banco de praça, abraçada a uma foto antiga do marido. Às vezes, conversava com o vento, pedindo que levasse até o céu as palavras que nunca teve coragem de dizer. Eles não eram assim, meu amor. Eu juro que não eram. Mas o silêncio respondia com a verdade. Eram. Enquanto ela mendigava pão, os filhos se exibiam em festas, brindando a nova vida. Riam, postavam fotos, compravam carros. Nenhum deles imaginava que, entre papéis e documentos, o pai havia deixado algo que mudaria tudo. Uma verdade enterrada sob o mesmo teto que eles venderam por ambição. E quando o destino finalmente revelou esse segredo, a herança que eles jogaram fora voltou como um espelho. Porque o que eles acharam que era fraqueza era apenas o início da justiça. Essa é uma história que corta fundo, daquelas que fazem a gente questionar o valor do sangue e o peso da gratidão. Uma mulher que dedicou a vida inteira à família, que abriu mão de si mesma para ver os filhos felizes, foi deixada na rua logo depois de enterrar o marido. O amor virou incômodo, o cuidado virou fardo, e o que antes era lar virou lembrança vendida. Mas o destino, esse que não dorme, já estava preparando a verdade que mudaria tudo. Porque quando o amor é traído, o universo dá um jeito de equilibrar as contas. Antes de continuarmos, se você acredita que o que vai e volta é real, que ninguém engana o tempo e que o amor de mãe é sagrado, se inscreva agora no canal, ative o sininho e deixe o seu like para que mais pessoas conheçam histórias como essa. E comenta aí embaixo, quero muito saber de qual país e cidade você está assistindo esse vídeo. Sua participação é o coração deste canal. É o que mantém viva cada história de vida, cada reviravolta, cada lição que o destino traz para lembrar a gente de que o bem sempre encontra o caminho de volta. Essa não é só uma história de abandono, é sobre justiça, redenção e o poder invisível da verdade. Porque quando a ingratidão toma conta de um lar, o tempo se encarrega de mostrar quem realmente merece ficar de pé. E às vezes, quem o mundo joga na rua é justamente quem o céu escolhe para ser o exemplo. Hoje, você vai conhecer a viúva que perdeu tudo, menos a dignidade. E vai entender por quê, quando o amor é verdadeiro, nem a crueldade dos filhos consegue apagá-lo. Antes da morte chegar, aquela casa era cheia de som. O riso do marido misturado ao cheiro de café, o barulho das crianças correndo pelo corredor, o tilintar dos talheres no jantar de domingo. A viúva, que antes era apenas Dona Elza, acreditava que o amor podia segurar o mundo. Ela costurava sonhos e panos velhos, fazia milagres com o pouco que tinha. O marido, seu Antônio, era pedreiro. Homem simples, mas de palavra. Os dois cresceram juntos, construíram cada tijolo daquele lar com suor e promessas de um dia tudo será dos meninos. A vida foi dura, mas eles nunca deixaram faltar amor. Enquanto o marido levantava paredes, ela levantava os filhos. Dava banho, contava histórias, dividia o último pedaço de pão e ainda sorria.
O mais velho, Rogério, sempre teve ambição nos olhos. O do meio, Carlos, herdou o jeito seco do pai. A caçula, Patrícia, era o coração da casa, até o dia em que o dinheiro começou a falar mais alto que o afeto. Quando seu Antônio adoeceu, a casa ficou em silêncio. Dona Elza passava as noites ao lado da cama, segurando a mão dele e rezando baixinho. "Você prometeu que ia ficar, Tonho", sussurrava, enquanto ele tentava sorrir. Mas o corpo cansado já não obedecia, e uma madrugada qualquer, o amor da vida dela se despediu. No dia do enterro, ela mal conseguia chorar. O coração, pesado demais, parecia ter parado junto com ele. Foi no mesmo cemitério, diante da cova ainda aberta, que os filhos começaram a discutir o futuro. "Mãe, a senhora não pode ficar sozinha naquela casa enorme", disse Rogério, olhando o relógio como quem contava minutos para ir embora. Carlos concordou com frieza. "A gente pode vender, dividir tudo igualmente, é melhor para todos." Patrícia, calada, olhava para o chão. Nos dias seguintes, enquanto Dona Elza vestia luto, os filhos vestiam pressa. Chegaram com documentos, advogados, compradores interessados. "A senhora assina aqui, é só um procedimento", disseram. Ela confiou, sem entender que a caneta que segurava apagava toda uma vida. Em menos de uma semana, a casa foi vendida. E junto dela, as memórias, o jardim, o cheiro do marido no travesseiro. "Mas e eu? Vou para onde?", perguntou com a voz trêmula. Rogério respondeu sem emoção. "A gente vai arrumar um cantinho para a senhora, não se preocupe." E esse cantinho era o quarto dos fundos da antiga casa de um conhecido. Sem luz, sem conforto, sem amor. As visitas rarearam, as ligações sumiram. Quando ela tentava falar, diziam sempre o mesmo: "Mãe, estamos ocupados." A solidão começou a morar na mesma cama que ela. Às vezes, conversava com o retrato de Antônio. "Eles estão diferentes, Tonho. Não sei o que fiz de errado." O pouco que recebia das vendas, promessas de ajuda, transferências que nunca vinham, acabou rápido. E com o dinheiro se foi o respeito. A cada pedido, um suspiro impaciente, uma desculpa ensaiada. "A senhora precisa aprender a viver sozinha", diziam. Até que, em uma manhã qualquer, Rogério apareceu com uma sacola nas mãos. "A senhora não pode mais ficar aqui. A casa vai ser reformada. Vendemos tudo." Elza olhou em volta. O quarto vazio, as paredes nuas, a vida empacotada em silêncio. Saiu sem olhar para trás, levando apenas uma foto, a aliança e a lembrança de que amor demais também cansa quem não sabe agradecer. A rua foi o primeiro castigo, mas não o último, porque quando os filhos trancaram a porta atrás dela, o destino destrancou o cofre da verdade, um segredo que o marido havia deixado guardado, esperando o dia certo para mostrar quem, de fato, tinha sido a herdeira do amor e quem tinha vendido a própria alma por migalhas. O primeiro dia na rua doeu mais que o enterro. O chão era duro, o vento cortava como lâmina, e o barulho dos carros, misturado ao som dos passos apressados, fazia a solidão parecer viva. Dona Elza aprendeu rápido que ninguém olha duas vezes para um rosto triste. No primeiro banco em que sentou, abraçada à sacola que restava, ela percebeu que, no mundo, há dois tipos de pessoas: as que passam e as que ficam. E ninguém fica com quem não tem mais nada a oferecer. 2. À noite o frio não pedia licença. Ela tentou dormir encostada a uma parede, coberta com um casaco velho que uma senhora desconhecida lhe deu. "Vai precisar mais do que eu", disse a mulher, sorrindo com bondade que Elza não via há tempos. Chorou. Não pela fome, mas porque um estranho ofereceu mais amor do que os filhos que ela criou. 3. Os dias seguintes foram uma repetição cruel. Pedia café nas padarias e recebia olhares de nojo. Dormia em abrigos quando havia vaga, dividindo o espaço com outras histórias invisíveis. Às vezes, alguém perguntava: "A senhora tem família?"
Ela respondia com um sorriso cansado. Tinha. 4. Um dia, enquanto catava latinhas, um envelope rasgado apareceu entre o lixo. Dentro, um nome chamou a atenção. O dela. Era uma carta antiga, datada meses antes da morte de Antônio, o marido. As mãos trêmulas mal conseguiam abrir, mas quando leu, o coração acelerou. Era o marido se despedindo e avisando: se algo me acontecer, procure o advogado Dr. Renato. O que deixei para você está com ele. 5. O corpo de Elsa tremia, de emoção, de medo, de esperança. Guardou a carta no bolso como se fosse um pedaço da alma dele. No dia seguinte, foi até o endereço indicado, um pequeno escritório no centro. Entrou suada, com os olhos marejados, e perguntou: o senhor conheceu meu marido, Antônio? O advogado a reconheceu na hora. 6. A senhora demorou, disse ele com um tom calmo. Seu Antônio sabia que isso podia acontecer. Ele deixou algo para a senhora. Elsa sentou-se, o coração batendo forte. O homem abriu uma pasta e tirou alguns papéis amarelados. Seu marido comprou um terreno em nome da senhora. Está tudo legalizado. Ele nunca contou para ninguém. Disse que era o seguro do amor dele. 7. A mulher ficou muda. Não conseguia acreditar. Um terreno em meu nome, o advogado confirmou. E vale muito, dona Elsa. Seu Antônio investiu em silêncio para garantir que se um dia o mundo te virasse as costas, você tivesse para onde correr. 8. Naquele instante, o peso dos dias frios pareceu se dissolver. A rua ainda era a mesma, mas dentro dela algo acendeu. A esperança, sufocada por tanto abandono, respirou de novo. A vida, que até ali só lhe tinha tirado, agora devolvia um pedaço do que ela merecia. E 9. A notícia se espalhou rápido. O terreno, avaliado em milhões, chamou atenção. Os filhos souberam e voltaram, com lágrimas prontas e desculpas ensaiadas. Mãe, a gente errou. A senhora precisa perdoar. Mas Elsa, agora mais firme, apenas respondeu: o perdão é leve, meus filhos. Pena que o coração de vocês não é. 10. E foi assim que a mulher que dormia no frio começou a aquecer a própria alma com a chama da justiça. Porque o que o marido deixou não era apenas um terreno. Era um lembrete. Quem abandona o amor, um dia é abandonado pela sorte. Quando o dinheiro aparece, até quem esqueceu o caminho volta para casa. A notícia sobre o terreno se espalhou como fogo em palha seca. Em menos de uma semana, Rogério apareceu no abrigo, com um buquê de flores baratas e um sorriso que não alcançava os olhos. Mãe, a senhora sumiu da gente. Que bom te ver, disse, tentando esconder o espanto ao ver a mãe com roupas simples e olhar firme. Dona Elsa apenas respondeu: engraçado. Não lembrava que vocês procuravam quem não interessa. 2 dias depois, Carlos chegou com uma proposta ensaiada. A gente pode te ajudar a vender o terreno, mãe. Eu conheço gente que resolve rápido. Por trás da voz doce havia a velha ganância de sempre. A caçula, Patrícia, foi a última. Chorou, se ajoelhou, pediu perdão, mas as lágrimas dela tinham cheiro de medo. O medo de perder a fortuna que julgava merecer. Elsa ouviu todos, em silêncio. Quando eles terminaram, disse apenas: eu passei fome, frio e vergonha. Nenhum de vocês me procurou. Agora que sabem o que o seu pai deixou, lembraram que eu existo. Mas saibam, o amor que eu tinha, vocês venderam junto com a casa. As palavras caíram pesadas, mas os filhos fingiram não ouvir. Rogério, o mais atrevido, tentou forçar um sorriso. A gente só quer o que é justo, mãe. A senhora sabe, a lei garante metade pra gente. O advogado, Dr. Renato, que estava presente, cruzou os braços. É verdade, mas metade é dela, e ela pode fazer o que quiser com essa parte. Os filhos se entreolharam. Carlos levantou a voz. O pai não faria isso com a gente. Elsa respondeu com calma. Não faria, mas vocês fizeram, e agora é tarde. Nos dias seguintes, os filhos começaram a aparecer com presentes, sorrisos e promessas, trazendo frutas, flores, até dinheiro.
como se carinho pudesse ser comprado no mercado. Mas Dona Elsa já conhecia o preço de cada olhar falso. Recebia tudo com educação, guardava o que podia e no fim do dia deixava tudo na igreja. Deus sabe o que é de coração e o que é de conveniência, dizia. Uma tarde chamou o advogado novamente. Quero fazer um testamento, doutor. Ele arregalou os olhos. A senhora tem certeza? Mais do que nunca, respondeu. Não quero que o amor do meu marido vire moeda para gente ingrata. Naquela mesma semana, o documento foi preparado em sigilo. O destino, mais uma vez, se tornava cúmplice dela. Quando o testamento ficou pronto, Elsa convidou os filhos para uma conversa. Eles chegaram confiantes, esperando ouvir a notícia que mudaria suas vidas. E mudou, só não do jeito que esperavam. Vocês sempre quiseram saber o que o pai deixou, começou ela. Agora vão descobrir. Entregou a cada um envelope lacrado, igual ao do marido na história original. Dentro, uma carta escrita à mão. Filho, o maior erro que um pai ou uma mãe pode cometer é acreditar que o amor é suficiente para ensinar gratidão. Eu tentei. O que deixo para vocês não é dinheiro, é o exemplo do que não devem ser. A metade que a lei me permite, vou deixar para quem me devolveu fé quando vocês me tiraram o chão. O silêncio tomou conta da sala. Patrícia chorava, Carlos tremia, Rogério apertava os punhos. A senhora vai se arrepender, disse ele entre dentes. Talvez, respondeu Elsa, mas ao menos vou me arrepender com dignidade, não com ganância. Quando saíram, as portas se fecharam não só atrás deles, mas atrás de tudo o que um dia ela chamou de família. Pela primeira vez desde a morte do marido, Dona Elsa dormiu em paz, porque entendeu que às vezes a justiça não vem do tribunal, vem do coração que aprendeu a dizer basta. A notícia se espalhou como tempestade em cidade pequena. A viúva do seu Antônio deixou a fortuna para estranhos. As línguas afiadas se dividiram entre a inveja e a admiração. Uns diziam que ela estava louca, outros diziam que era corajosa. Mas quem realmente conhecia Dona Elsa sabia. Aquilo não era loucura, era justiça. Depois de tanto tempo sendo esquecida, ela finalmente escolhia a si mesma. Os filhos tentaram recorrer, ameaçaram processo, apareceram em jornais, deram entrevistas. Ela foi manipulada, diziam. Não sabia o que assinava, mas a cidade, que um dia fechou os olhos para a dor dela, agora a defendia com unhas e dentes. Essa mulher dormiu na rua e nunca pediu nada a ninguém, dizia Dona Lourdes, dona do abrigo onde Elsa havia ficado nos primeiros meses. Agora que ela tem, é justo que ajude quem fez por ela o que os filhos não fizeram. E ajudou. Com o dinheiro que o marido havia deixado, Elsa reformou o abrigo. Mandou pintar as paredes de azul claro, comprou colchões novos, instalou chuveiros e construiu um refeitório decente. Também abriu uma pequena casa de acolhimento para idosos sem família. Quero que ninguém mais sinta o que eu senti, disse ao advogado, com um sorriso sereno. Os dias voltaram a ter sentido. A cada manhã ela fazia café para os moradores, sentava para ouvir histórias, ria das piadas repetidas. Eu achei que a solidão era o fim, disse a uma voluntária, mas descobri que é só o começo, se a gente decide não morrer junto com o que perdeu. Mesmo com o barulho de processos e ameaças de advogados, Elsa permanecia calma. Eles podem brigar quanto quiserem, dizia. O que é meu de verdade, a lei nenhuma tira. E tinha razão. O respeito da cidade, o carinho das pessoas e a consciência limpa valiam mais do que qualquer sentença. Certo dia, um repórter apareceu no abrigo pedindo uma entrevista. A senhora se arrepende de ter deixado os filhos de fora? Ela sorriu. Arrependo de ter acreditado que amor bastava, mas não me arrependo de ensinar, mesmo que tarde, que amor sem respeito vira dívida, e eu cansei de pagar contas que não fiz. O vídeo viralizou. Em poucas horas, milhares de pessoas comentavam. Essa mulher é um exemplo. Queria ter a força dela,
O mundo precisa de mais mães como Dona Elsa. Pela primeira vez, a história dela não era vergonha, era inspiração. A solidão virou palco e a dor virou mensagem. Os meses passaram. Patrícia mandou uma carta pedindo perdão, mas com um pedido disfarçado de desculpa. Mãe, estou desempregada, me ajuda só dessa vez. A carta voltou sem resposta. Carlos se mudou para outra cidade, tentando esquecer o peso da culpa. Rogério sumiu, engolido pelo próprio orgulho. Elsa não desejava mal a nenhum deles, apenas rezava que aprendam a ser gente antes que o tempo ensine com dor. Um dia, ao sair da casa de acolhimento, encontrou um menino vendendo balas na esquina. Cabelos bagunçados, olhar triste, sorriso forçado. "Tem mãe?" perguntou. "Tinha", respondeu ele, baixo. "Então vem comer comigo." Foi assim que começou o novo capítulo da vida dela, adotando o que o mundo jogava fora, transformando solidão em família. Dona Elsa nunca mais dormiu em banco de praça. Dormia rodeada de vozes, risadas, abraços. A mulher que foi jogada na rua agora era o abrigo de muitos. O destino tentou derrubá-la, mas esqueceu que quem carrega o amor como herança não quebra, floresce. Passaram-se 2 anos. A vida de Dona Elsa tinha virado um farol para quem andava no escuro. O abrigo cresceu, virou referência na cidade. As pessoas iam lá, não só por ajuda, mas para ouvir suas palavras, simples, diretas e cheias de verdade. Ela, que um dia não tinha onde dormir, agora oferecia teto, comida e, acima de tudo, acolhimento. Quem perdeu tudo ainda pode recomeçar, dizia, servindo sopa aos idosos que chegavam cansados da vida. Até que, numa tarde de domingo, alguém bateu à porta. Quando abriu, Dona Elsa viu uma mulher jovem, abatida, com um bebê no colo. "A senhora é Dona Elsa?" perguntou, a voz embargada. "Sou sim. Quem é você, minha filha?" A mulher respirou fundo. "Sou Viviane, esposa do Rogério, ou melhor, ex-esposa." O nome cortou o ar. Rogério. O filho que ela não via desde o dia em que ele cuspiu ódio na porta do advogado. Viviane segurava o bebê com força, as lágrimas escorrendo. "Eu sei que a senhora não tem motivo para me receber, mas eu precisava vir. Eu me separei dele. Ele ficou amargo, violento. Não queria que esse pequeno crescesse vendo o pai falar mal da própria mãe. E antes de sair, eu prometi a mim mesma que ele conheceria os verdadeiros avós." Dona Elsa ficou imóvel por um instante. Olhou para o bebê, pele clara, olhos iguais aos de Rogério quando criança. Um nó se formou na garganta. "Entra, minha filha." Viviane chorou, grata. Sentou-se à mesa simples, onde o cheiro de café misturava passado e presente. "O nome dele é Miguel", disse com um sorriso tímido. "Miguel, bonito nome", respondeu Elsa, passando os dedos pelo cabelo macio da criança. Durante horas conversaram. Viviane contou como Rogério havia perdido tudo, tentando processar a mãe, como os outros irmãos se afastaram dele, como o dinheiro virou maldição. "Ele culpa a senhora por tudo", disse ela baixinho. "Mas, no fundo, eu acho que ele só não sabe lidar com a própria vergonha." Elsa suspirou. "Quem vende o amor, filha, não compra paz. Só dívidas que o coração não quita." Ao cair da tarde, Viviane se levantou. "Eu não vim pedir nada, só queria que a senhora conhecesse o neto." Elsa respondeu com voz suave. "O que vocês me trouxeram é tudo. Um novo motivo para viver." Abraçaram-se longamente. O bebê, curioso, estendeu as mãozinhas para o rosto da avó. Ela chorou, mas era o choro leve de quem se liberta, não o de quem sofre. Nos dias seguintes, Viviane e Miguel passaram a visitar o abrigo. O menino corria entre os corredores, arrancando risadas de quem já havia esquecido o som da alegria. "Ele devolveu a infância à casa", dizia uma das cuidadoras. Para Elsa, cada gargalhada era como uma oração atendida, um recado de que o amor, mesmo pisado,
sempre floresce em outro solo. Certa noite, sozinha no quintal, ela olhou para o céu e falou baixinho: Tonho, nosso neto é lindo. Você tinha razão. O amor é a única herança que não se perde. A brisa soprou, leve, como se o velho companheiro a ouvisse. O tempo não lhe devolveu os filhos, mas trouxe de volta o que eles não souberam dar: pureza, verdade, recomeço. Anos depois, quando Miguel cresceu, foi ele quem colocou uma placa no portão do abrigo: Casa Dona Elza. Aqui ninguém dorme sem esperança. A cidade inteira conhecia o nome da mulher que foi jogada na rua, mas que nunca deixou de caminhar com a cabeça erguida. O que começou em dor, terminou em exemplo. Dona Elza partiu tranquila, cercada de gente que a chamava de mãe, vó, anjo. Na parede do quarto, um retrato: ela, o marido e o pequeno Miguel. A mulher que o mundo jogou fora se tornou o abrigo de todos. E quem um dia a abandonou, viveu o resto da vida lembrando que a verdade que eles ignoraram foi a mesma que os condenou. A história de Dona Elza é um lembrete de que o destino pode até demorar, mas nunca esquece de quem age com o coração certo. Ela perdeu tudo: o lar, o amor dos filhos, o chão sob os pés. Mas em troca, ganhou algo que o dinheiro jamais compraria: o respeito de uma cidade inteira e a paz de quem sabe que viveu com dignidade. Quando os filhos venderam as paredes, acharam que estavam se livrando de um peso. Não sabiam que estavam abrindo mão da única riqueza que um ser humano pode ter: a consciência limpa. A vida provou que a maior herança não é medida em bens, mas em exemplo. Dona Elza não precisou de vingança, apenas da verdade. E a verdade, quando chega, não precisa gritar, basta existir. Ela mostrou que quem planta abandono colhe arrependimento e que o amor verdadeiro pode nascer de novo, mesmo depois de ser pisado. Porque há pessoas que o mundo tenta enterrar, mas o céu faz questão de florescer. E agora eu quero saber de você. De qual país e cidade você está assistindo essa história? Comenta aqui embaixo e me conta o que essa lição te fez sentir. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com alguém que precise lembrar que o tempo cobra, mas também cura. Porque às vezes a verdade demora, mas quando chega, muda tudo.